Gente, estamos aqui em mais um podcast Tudo em Mente e hoje conversando sobre a área da saúde com Carolina Rodrigues e Camila Novaes. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui de novo, tá? Vamos lá, seguindo a ordem alfabética. Carolina, o que você faz, para quem não te conhece ainda? Bom, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho apenas atendendo adultos com TDAH no Brasil, fora do Brasil. Bom no atendimento online é isso. Trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Já trabalhei também na área de psicologia social, psicologia organizacional e tenho um filho com TDAH e altas habilidades de superdotação. Então, os dois, né? Assim, só isso aí já dá um currículo de respeito. Que um, né, vai balanceando o outro ali, é uma loucura. Tá certo. E Camila Novaes, seja muito bem-vinda. O que é que Obrigada. você faz? Conta pra gente. Bom, sou terapeuta ocupacional, sou especialista pelo COFITO em educação inclusiva, trabalho com integração sensorial, sou especialista em integração sensorial e tenho uma clínica em Brasília que trabalha com neuropediatria. Eu atendo, diferente de você, atendo só crianças. Trabalho só com crianças e estou dentro das escolas, já trabalhei em escolas em Brasília. Hoje não estou mais dentro das escolas, mas estou com os meus pacientes, né, visitando as escolas e ajudando nesse momento da inclusão. Esse trabalho junto com a escola é muito importante, né? Nossa. Eu acho que a gente pode, de repente, até começar falando sobre isso. No meu tempo, que eu me lembre, eu não percebia que, tipo, a minha psicóloga tinha contato com a escola, ou que a minha escola dava um laudo para a psicóloga, um parecer. Vocês sentem que isso mudou ou a gente está ainda nos anos 80? Como é que é o negócio? Olha, Yuri, estávamos conversando exatamente sobre isso agora, né? Que você sabe que essa é a pedrinha gigante no meu sapato eternamente. Porque, apesar do passar dos anos e de existirem leis, né? De inclusão, lei de TDAH, lei de tudo. Eu, particularmente, na minha experiência enquanto mãe de uma criança TDAH e com altas habilidades, uma criança que já passou por 7 escolas, não vejo que na prática se aplique. As leis não são cumpridas, as pessoas... Assim, não vou generalizar, tá, gente? Mas, assim, pela minha experiência, repito, muitos profissionais da área da educação não entendem o que é o TDAH, não entendem o que é altas habilidades. O próprio autismo, que imagino que seja uma grande demanda que você recebe lá, não entendem. E por quê? Porque a sensação que eu tenho, Yuri, é que as pessoas têm um estereótipo formado de que o autista, né, sabemos, tem níveis de suporte. Sim. Mas as pessoas tendem a pensar, em relação ao autismo, que vai ser aquela criança, aquele adolescente, realmente com muitas estereotipias, com dificuldade na fala, E não é assim. Não é assim. Sobre altas habilidades, existe uma forte tendência a se imaginar um mini gênio. Também não é assim. Tanto é que é previsto pela LBI, né? O altas habilidades está resguardado. Porque tem algumas questões específicas das altas habilidades. Sim, ela é considerada educação especial. Ou seja, a inclusão deve acontecer. Precisa de um PEI, precisa de um suporte. PEI, explicando para as pessoas que não sabem. Plano escolar individualizado. É tanta sigla, velho. É pão de queijo. Não, plano escolar individualizado. Eu ia falar programa, mas é plano. Plano individual, né? Especializado. Individual, né? Porque depende de cada necessidade de cada criança. O que eu mais vejo é receber PEIs que são iguais, que são copia e cola de outras crianças. E não é isso. O PEI precisa ser individualizado. Acho que essa é a maior fala do PEI. De verdade verdadeira. Porque a gente vê, eu aprendi a fazer... Muitas escolas ainda não sabem fazer o PEI. É algo que as escolas estão aprendendo ainda. Eu já dei cursos em escolas sobre a construção do PEI. Eu não sou pedagoga, então a parte pedagógica eu não posso ajudar. Eu não posso falar o que essa criança está apta ou não para aprender. A gente precisa do suporte da pedagogia e da escola. Mas a estrutura do PEI, de como vai adaptar, de como vai fazer, que tipo de material que vai usar com essa criança, vai reduzir, não vai reduzir conteúdo, vai trabalhar uma adaptação simples que eu tive que fazer com uma paciente minha. Ela não conseguia
fazer a prova quando a prova era dos dois lados. Ela não olhava a prova do lado inverso, né? Ela escrevia... Qual o laudo dela? Ela tem TDAH. E aí ela não olhava a prova do lado inverso. Passava. Se a prova fosse impressa apenas uma folha por... Uma página, né? Por folha, fazia tudo certo. E aí ela não tinha dificuldade. A dificuldade dela era quando a prova era dupla, né? Uma folha, uma na frente e atrás. E aí a gente só fez essa simples adaptação. Foi a única adaptação que a gente precisou fazer para ela. E você sentiu que teve uma melhora, assim, né? Não, o resultado dela, ela nunca mais deixou a questão em branco. Ela nunca mais passou uma prova inteira em branco. Caraca. E isso não foi eu que observei. Foi uma observação da professora. Então, assim, a professora estava muito atenta e falou, Camila, ela não faz a prova quando a prova é os dois lados. Ela sempre pula uma e aí ela vai para a próxima. Eu falei, então, vamos imprimir uma folha só. Vamos testar. E foi super certo. Então, e aí ela percebe que tem um grampinho ali em cima, né? Então ela vê que ela tem que virar a página, né? Sim. Fica mais óbvio, né, o negócio. Você percebe, então, que o negócio tá meio engessado? Tipo, se as professoras, sei lá, não tem, ou a escola, né? Não tem exatamente um manual do que fazer em cada laudo, elas não procuram fazer uma adaptação por si próprias ou procuram ter um olhar mais atento? Você acha que dá uma resistência assim? Olha, porque quando eu começo a pensar nisso, assim, eu vou sendo consumida por emoções não muito boas, né? Pela minha experiência. Mas vamos lá. O que acontece? Há um desconhecimento muito grande, inclusive sobre o que seja o PEI. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo em 2 escolas. Né? Cheguei, a primeira coisa que eu sempre faço é levar o laudo. Né? Quando eu estou matriculando meu filho, eu levo o laudo, eu explico detalhe por detalhe, daquele laudo enorme de 17 páginas. O laudo tem gráfico, tem tudo. Né? A escola se compromete a fazer adaptações. Aí passa o primeiro bimestre, nada. Aí eu volto na escola, né? Eu sou, assim, uma constante visitante das escolas. Acho que todo mundo tinha que ser, né? Nossa Senhora! Com certeza. Aí eu chego lá, então, né? Estou aguardando o PEI. Cadê o PEI do meu filho? Aí arregalam o olho, assim, meio... O que ela tá falando? Ele precisa? Aí eu, pois é, o plano escolar individualizado, cadê? Né? Já começaram a fazer? Eu já escutei, Yuri. Não, o PEI dele tá pronto. Aí eu, não está pronto. Você sabe por que não está pronto? Porque um PEI tem que levar em consideração a participação dos pais. Tem que ir para casa. Os pais têm que olhar. Os pais têm que assinar. Então, como você está me dizendo, enquanto coordenadora, orientadora pedagógica, que o PEI está pronto se eu não vi? Aí as pessoas ficam sem resposta. Que acho que talvez não esteja pronto, né? Ou então fazem um mínimo, assim. O que eu posso fazer para dar uma inclusãozinha aqui? Não, mas né? não fazem. Yuri, não fazem. Eu acho que eu já te falei isso no último podcast, mas assim, me impressiona muito que o Brasil, mesmo com o passar dos anos, insista nessa coisa da educação tradicional. Como eu atendo pacientes de outros países, eu vejo a diferença gritante. Você já deve ter ouvido falar Sim. também. Ó, eu vou dar 2 exemplos assim, que me chamam muito a atenção. No Canadá, existem, se não me engano, 400 escolas que, para alunos com TDAH, que têm a hiperatividade muito marcante, tem a carteira, embaixo da carteira, sabe o que tem? Pedal de bicicleta. O aluno vai assistindo a aula pedalando. Imagina como seria você, Yuri, pequenininho, hiperativo ao extremo, tendo a bicicletinha. Você não ia ficar na sala? Não aumentaria as chances? Eu com certeza. Você ia eu viraria menos para trás. E o nome disso é estratégia sensorial de regulação. Sim, sim. Ao invés de ficarem, que são coisas que eu escuto. Ah, mas seu filho não fica parado na carteira. Seu filho não fica dentro de sala. Eu explico, ele tem a hiperatividade muito elevada. Aí, quando junta com a superdotação e ele está diante de um conteúdo que ele já conhece, estão exigindo que ele faça cópia, o que não faz sentido nenhum para ele,
Como que uma criança assim vai ficar? Não vai É ficar parado. inflamável, né? Exato. Então, Esse negócio da bicicletinha, você já ouviu falar? Você falou, é questão sensorial? É uma estratégia de regulação sensorial. Assim como roer unhas é uma estratégia. Ficar balançando a perna Eu balanço a perna, cara. E aí, apertando a pontinha da caneta. Mordendo o lápis. cara, quando eu aperto a caneta, assim, me dá uma paz. Sim. Agora experimenta esse negócio travar e não tem... Aí volta o fogo, entendeu? Mas dá uma paz pra você. Os outros que estão ao do lado ouvindo, querem te bater. Cara, desse jeito. Não, e o que eu percebo é o seguinte também. Esse negócio de ficar pedalando, eu acho que é legal porque ele entra justamente para substituir o balançar da perna. Sim. Eu já devo ter contado aqui, mas vou contar de novo. De vez em quando eu tô lendo alguma coisa e tudo com a minha esposa. Aí se eu tô, por exemplo, dessa mesa aqui. E aí eu tô balançando a perna porque isso para mim me acalma. Se isso começa a incomodar ela, ela pega e coloca a mão no meu joelho. Aí você Entendeu? começa a balançar outra coisa. Aí começa a balançar. Aí o balançar, tudo bem, minha perna para, mas eu começo a balançar minha cabeça. Enquanto eu tava no joelho, eu tava controlado, entendeu? Mas eu tava conseguindo render mais, entendeu? Isso é uma das coisas mais importantes que eu falo hoje, assim, Yuri. Ah. Tem várias estratégias sensoriais de regulação para uma criança. E às vezes, por exemplo, um exemplo simples, chiclete. O chiclete pode ser usado, é claro. Vamos pensar a prova, vamos fazer prova de vestibular. O que a gente leva para se organizar durante a prova? Enquanto a prova está, né, acontecendo. A gente leva comida, a gente leva chocolate, a gente leva água, a gente leva chiclete, balinha. Coisas ácidas ajudam a aumentar o alerta e deixar a pessoa mais ativa, mais concentrada. Então, são estratégias. E muitas escolas não entendem isso como estratégia. Vou dar um exemplo de uma escola que eu frequentei, que eu precisava uma criança com autismo, e eu precisava observar essa criança porque ele estava tendo crises na sala de aula todos os dias, e aí ele jogava a carteira para fora, ele levantava e saía derrubando tudo. E aí eu precisei visitar essa criança na escola para ver o que estava acontecendo. Não podia entrar, só podia assistir pelas câmeras, porque era uma escola que tinha filha de políticos muito importantes aqui em Brasília. Ah, meu Nossa. Deus, eu, hein? E aí não me deixaram entrar na sala de aula para analisar essa criança, porque eu feriria o direito das crianças de filhos de políticos importantes de Brasília. E eu falei, cara, mas eu preciso entender o que está acontecendo nessa sala. E aí ela, não, então você vai entrar na sala quando não tiver crianças. Ou seja, você não ia ver a interação dele. Aí ela entra na sala e fala assim, eu imagino que tem 15 crianças aqui. Aí elas estão correndo. Usa a imaginação. Não faz sentido. Caraca, E aí velho. a gente, entrando na sala, depois eu descobri que eram pelos hiperfocos dele nas imagens que tinha. E aí a gente pediu para reduzir essas imagens. E o barulho. E aí a gente usou o fone abafador. E ele se regulou na sala. Depois, graças a Deus, mudou de escola, ainda bem. Acho que até sei qual é essa escola. Depois a gente conversa. É na Asa Sul? Não, Ah, tá. Então não sei mas qual eu não posso falar onde é. Ah, certeza. Sei Mas- qual é. É no sul também. é. Por ali. É. Aquelas regiões ali. Então, mas olha, isso aí é mais um exemplo de que não há preparo dos profissionais da escola. É triste pensar isso, mas é um fato. Eu já ouvi de escola, inclusive, o seguinte. E assim, eu acho que eu paralisei quando eu escutei, porque eu não acredito que eu estou escutando isso. Carol, isso tudo que você busca, esse nível de inclusão que você quer, adaptação curricular e tal, você não vai encontrar na iniciativa privada. Sugiro que você busque a rede pública. Eu escutei. A minha resposta, assim, sendo tão espontânea quanto eu sempre sou, foi: tá, você está se escutando? Você está escutando o que você está dizendo? Eu estou me referindo ao descumprimento de duas leis. A lei do TDAH e a lei da inclusão. Já que altas habilidades é educação especial. E você está me dizendo que eu devo desistir da iniciativa privada. Ah, mas por que não há investimento no treinamento da equipe? Se a gente quiser fazer tudo isso, a gente tem que tirar do próprio bolso. Isso é um problema aqui no Brasil, seríssimo. Isso é um absurdo, porque faz parte do ônus e bônus da sua profissão. Exatamente. Cara, se você é uma escola privada que visa lucro, beleza, coloca na sua planilha capacitação dos professores, cara. Exatamente. Toda escola tem formação continuada para professores. Toda escola tem. Mas isso não é abordado.
Aí é que tá. É. Eu questionei a mesma coisa, Camila. E o que eu escutei foi isso. Não, se a gente quiser entender um pouco mais sobre qualquer diagnóstico, qualquer tipo de laudo, tem que tirar do próprio bolso. Por mais que eu entenda o que aquela pessoa está falando, eu trago para todas as classes profissionais. Por exemplo, eu, enquanto psicóloga, para que eu passasse a atender apenas adultos com TDAH, o que eu tive que fazer? Me aprofundar nos estudos. Eu fiz cursos, eu fiz imersões, eu comprei livros. Altas habilidades para dotação é a mesma coisa. Cursos, palestras, livros, tirei do meu bolso. Mas por quê? Eu pensei na qualidade do serviço que eu poderia oferecer tendo conhecimento. E isso se aplica a qualquer profissão. Qualquer profissão. Você, para fazer um podcast, você tem que investir em equipamento, você tem que investir, você tem que pesquisar as pessoas. Tem um trabalho, não é só ligar com oi, tudo bom? Não. Exatamente. E aí, a grande pergunta que eu me faço é: ninguém é obrigado a exercer a profissão que exerce. Isso é uma escolha. A partir do momento que alguém escolhe se tornar professor de educação infantil, por exemplo, de que adianta se incomodar com barulho na sala? Educação infantil são crianças barulhentas. Cara. Com certeza. Não tem educação silenciosa, né? Se eu me proponho a trabalhar numa escola que tem uma proposta inclusiva, como que eu, enquanto profissional daquela escola, não vou aprender tópicos importantíssimos sobre inclusão? Mas vocês não acham... Mas será que o governo, ele fornece... Não sei se é o governo federal, estadual, municipal, que eu tenho o Brasil inteiro assistindo a gente. Tem alguma coisa, tipo o GDF, tem alguma oficina para esses professores de escola pública e privada? Ou realmente depende das escolas privadas? O que acontece? A partir de 2020, que saiu a lei que obriga faculdades de educação ou de... Como é o nome para ser professor que, tipo, biologia, não é... Pedagogia, né? Não, para ser... Letras. Licenciatura. Licenciatura. Tá. Licenciatura. A especialização. Isso. A formação. Licenciatura. Licenciatura. Desde 2020, que ficou como obrigatório matérias de inclusão. Então, até 2020, as escolas, as faculdades tinham matérias de inclusão porque eram legais e pensavam que, olha, estou oferecendo uma matéria extra sobre inclusão. E é isso. Não era obrigatório essa temática. Então, a partir de 2020, isso começou a ser temático, né? De ser obrigatório, um tema obrigatório. Quantos professores a gente tem nas escolas que são formados antes de 2020? A maioria, gente. A maioria. 100%, né? Quase 95%. Exato. Então, assim, a gente tem professores que não têm, na sua formação de base, formação suficiente dentro de inclusão. Então, são realmente professores que não conhecem e não sabem como adaptar, como fazer, como estruturar. E hoje não existe mais sala de aula sem pelo menos uma criança com deficiência, uma criança laudada dentro de sala de aula. E eu te falo pela realidade de todas as escolas em Brasília que eu visitei já. Sim. Não existe. Eu nunca vi uma sala sem uma criança laudada. Se a gente for pensar no autismo, né, que é o que eu mais trabalho hoje, a proporção está 1 para cada 34 nascidos. Então, a cada 34 nascidos, 1 tem autismo. É uma sala de aula, né? Sim. 35 alunos é 1 por sala, pelo menos, ali. Então, assim, se a gente não pensa que, cara, a minha sala vai ter uma criança com deficiência, qual é? A gente tem 1 milhão de deficiências que são possíveis de existir dentro de uma sala de aula. Se a gente for pegar as principais, né, que mais aparecem, autismo, TDAH, altas habilidades, síndrome de Down, paralisia cerebral e... DI, talvez? Talvez uma DI. Ok, a gente fechou ali 6, as mais que mais aparecem, sem contar síndromes raras e tudo mais. A gente tem 6 temas que a gente consegue pesquisar. Então, tem 6 temas que a gente pode ir atrás, que a gente pode ir atrás de formação. As escolas devem oferecer para os professores. Eles têm todo ano, eles têm formação continuada. E a inclusão deve ser tema dessa formação continuada. Eu dou formação continuada em algumas escolas. Eu trabalhava lá na Escola Maria Montessori. Então, a gente tinha uma sala sensorial na escola para regular as crianças. Mas a Maria Montessori é outro esquema. Eu não consegui vaga lá, era o meu sonho. Tem quantas em Brasília? Só uma? São 2 escolas, né? Tem a montessoriana
e a Maria Montessori, que é a que eu indico e, assim... Ambas têm um ensino uma semelhante, metodologia semelhante. A metodologia Montessori. Comenta pra gente, vocês duas aí, como que vocês veem a metodologia montessoriana? Como é que é isso aí? Qual que é o diferencial que vocês percebem? Olha, eu, enquanto mãe, diferentemente dela que trabalhou em escolas, né? Então, o conhecimento dela é muito maior, né? Mas, enquanto mãe, o que eu buscava na pedagogia Montessori? Que essa coisa do indivíduo fosse respeitada. Certo? É uma preocupação padrão. Sim, a linha montessoriana ela tem esse olhar mais individualizado. E apesar de eu ter mudado várias vezes de escola, eu nunca passei por nenhuma montessoriana. Então, o que eu sempre percebi? Por mais que eu explicasse, por mais que eu levasse laudo, por mais que eu criasse expectativas, a educação ela era padronizada. Era aquela tentativa de encaixotar pessoas. Tradicional. Não, e ao ponto de outras... Gente, eu posso escrever um livro com todas as frases que eu já escutei bizarras. Eu já escutei o seguinte, que meu filho me relatou, né? Ele numa sala que ele não era a única criança com TDAH. Tá. Só que ele é TDAH do tipo combinado, no nível elevadíssimo e com altas habilidades de superdotação. As outras duas crianças tinham apenas o TDAH e apenas o perfil predominantemente desatento. Ou seja, dá para comparar uma com a outra? Não Jamais. dá. Porque meu filho é extremamente questionador por conta das altas habilidades. Os outros ficavam quietinhos. Ele é super hiperativo, levanta toda hora. Os outros quietinhos. Aí, o que aconteceu? Professores começaram a falar, porque ele sinalizava, sendo meu filho, ele falava, eu tenho TDAH, eu ajo assim, por isso. Ele já se entende. Ele começava a dar aulas sobre o diagnóstico dele para ver se sensibilizava as pessoas. Só que o que ele recebia de volta, Yuri? Frases do tipo, olha, não vem com esse seu papo aí de TDAH, não, porque você não é o único TDAH nesta sala. E os outros são totalmente diferentes de você, então não justifica o seu comportamento. Yuri do céu, quando eu ouvi isso, assim, meu Deus. Falta um negócio, uma educação visceral, né, gente? Gente do céu, assim, essa coisa de olhar o indivíduo, as peculiaridades daquela pessoa... Isso faz muita diferença, porque não dá para você... Em nenhum diagnóstico, autismo, Down, TDAH, nenhum. Cada pessoa vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Depende da criação que teve, o contexto de vida, onde mora, se está sendo estimulado, se não está sendo estimulado, se compreende o que tem, se os pais compreendem o que tem, se faz terapia, se não faz, se tem um TO, se não tem... Como que você coloca todo mundo no mesmo saco e fala, não, a expectativa é que você age exatamente assim. Não dá. É por isso que não... Assim, às vezes às vezes não. Ultimamente, com muita frequência, o meu pensamento é, gente, eu moro no país errado. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu tenho essa sensaçãozinha também. Quer ver outro exemplo? Tem lá da bicicletinha do Canadá. Eu tinha uma paciente na África do Sul que eu dei alta recentemente. Lá, você sabe o que tem na escola? Gente, eu achei o máximo. Na porta de cada sala tem um jump. Sabe aquele de academia, aquele redondinho pequenininho? O aluno não precisa nem pedir. Os professores, eles têm um treinamento assim no nível tão bom que eles observam. Joãozinho está começando a ficar muito hiperativo. Convida gentilmente o Joãozinho para ir ao jump, fica lá 10 minutos pulando. Ele volta super tranquilo, senta, presta atenção. Ou uma criança que está mais desatenta e está meio que assim, ou está quase dormindo sonolenta. Mariazinha, agora é a sua vez. Assim, são coisas que têm um custo? Tem um custo. Mas se pensarmos no resultado, Yuri, imagina o quanto que isso minimizaria conflitos dentro da sala de aula, burnout de professores, porque os professores entram no quadro de burnout. Com certeza. Porque é saber lidar com o ímpeto, ou seja, o comportamento padrão de várias crianças que não têm uma fuga. Algumas se contentam
em estar ali fazendo sua tarefa. Outras não, elas fazem um pouquinho, mas elas precisam relaxar, precisam extravasar. E é uma necessidade real. Não é porque uma criança voluntariosa, mimada, mal educada. Não, É biológico. É biológico. E é isso que eu tento sensibilizar as escolas, mas aparentemente elas não me entendem. Posso fazer um marketing aqui? Vai. Pode, por favor. À vontade. Eu tô dando um curso agora, literalmente sobre isso. Sobre estratégias de regulação sensorial nas escolas, nas salas de aula. Porque você já trabalhou em escola Montessori. Isso. E aí, então, você está oferecendo um curso dessas particularidades, né, para as escolas. E como é que funciona isso? Conta aí pra gente. Yuri, então, eu vi a necessidade das escolas entenderem sobre esses momentos de regulação. As crianças, neurologicamente, biologicamente, algumas precisam de regulação. Então, a gente precisa que elas tenham esse tempo. E sair, sei lá, tem crianças que eu vejo que passam mais tempo fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Ele precisa sair toda hora ele sai. Uma criança que sai da sala de aula, ela está sendo privada do convívio, privada da participação na sala de aula, privada da aprendizagem, porque ela sai e não volta, e dá a volta. E não volta. E aí fica, sei lá, 15 minutos. Aí depois, daqui 2 horas, mais 15 minutos. Nisso, ela perdeu 1 hora do dia dela, fazendo 4 saídas de 15 minutos cada. Ela perdeu 1 hora do dia. É chamar hora líquida, né? A hora líquida é muito pequenininha. Sim. E aí, o que acontece? Ela perde, e aí ela perde em questão qualidade mesmo, de ensino, de pedagogia, de pedagógico mesmo. Uhum. Com as estratégias sensoriais, a gente traz para dentro da sala de aula oportunidades dessa criança não precisar sair, dessa criança não ser privada desse convívio na sala. Uma estratégia muito boa é essa da bicicleta, que realmente lá fora a gente tem isso, e são muito utilizadas. Outra coisa que eles têm também, que usam muito lá, que eu até falo no meu curso, os TheraBands. Sabe aqueles TheraBands da fisioterapia? Umas faixas elásticas. Sim, que puxa, assim, para você fazer um alongamento, um negócio assim. E aí elas são resistentes, né? Para fazer exercício mesmo. Sim. Você coloca no pé da cadeira e a criança pode ficar chutando, né, aquilo. Então, no pezinho da cadeira ela vai... Exato. E aí você vai trabalhando toda essa regulação. Outro que eu uso muito aqui nas escolas, e aí esse eu já falo que tem efetividade porque a gente usa aqui tanto a cadeira bola, que é uma bola colocada num banco de uma bola de pilates, aquela grandona, onde a criança apoia o pé no chão e a criança tem um movimento. Então, a criança consegue se movimentar e ela não precisa levantar para isso. Ou então, a criança chama muita atenção. Camila, todo mundo vai querer sentar naquela bola. Não, vamos pensar em outra estratégia. A gente tem o disco de equilíbrio. Sabe aqueles discos de equilíbrio da fisioterapia que você sobe? De jogador de futebol. Que ele sobe e fica lá em cima. Eu pensei que era igual aqueles pogobol que tinha nos anos 80. Eu lembrei do pogobol. Eu nunca consegui, tá? Eu dava 3 pulos e caía. Gente, eu adorava aquilo. Eu sou a rainha do pogobol. Mas tinha gente que ficava meia hora. Eu falei, caraca. E igual bambolê. Filha... Bambolê era 3. Nossa, amava bambolê. Amava. Eu ganhei campeonato na minha escola de bambolê. Tá? Olha só. Isso aí é um corpo feito pra isso. Temos que não volta. Agora eu tô do tamanho do bambolê. Mas eu nunca consegui, cara. Frustrações da infância. Dá aquelas pirueta, estrelinha, não dava conta. Eu não dou conta também. Pogobol também pulava 2, 3, caía. Andar de patins. Patins aí eu conseguia, mas eu já consegui no problema. início da adolescência. Pra mim já foi mais fácil. Essa questão da mobilidade já foi mais fácil. Mas demorou. Voltando pro que a gente tava falando, né? Os TDAHs aqui, 3. Das estratégias sensoriais. Então, a gente tem estratégias que a gente pode usar a qualquer momento numa sala de aula para essa criança ficar num estado ótimo para a participação dela. Uhum. No caso do seu filho, que ele tem um comportamento mais hiperativo, ele precisa de movimento. Essa cadeira bola pode ajudar. O disco de equilíbrio, que coloca no assento da cadeira. Então, ninguém nem vê, ninguém nem percebe que aquele disco está. Ele dá movimento, ele dá mobilidade. Então, a criança não precisa se levantar. Uma criança que está mais desatenta, uma criança que está mais, sei lá,
com nível de alerta mais baixo, que está aqui, né, jogada. Tá viajando. É porque o tipo desatento, predominantemente desatento, é justamente isso. Ela fica ali, você acha que tá de boa, ela tá olhando pra você, mas ela tá olhando através de você. Não é exatamente pra você. Olhar na direção não é quem tá olhando pra você. Não mesmo. Então, assim, a gente tem estratégias para essas crianças também. E o curso que eu dou é justamente isso, identificar a necessidade dessas crianças e que tipo de estratégias a gente vai fazer. Eu recebi vários hates de TOs por conta desse curso. O que rolou? Por quê? Ai, porque Camila, isso é integração sensorial. Eu vi! Você viu, né? Você botou nos stories, sim. Vai cortar essa parte. Não. Se você quiser, corta. Mas por mim não corta, não. Deixa eu fuzuê. Não, mas diga, se você... No final a gente decide se corta ou não. Que você deu toda a explicação da diferença. Eu recebi vários hates de TO, porque assim, você está falando de integração sensorial é só TO. Falei, gente, de forma alguma. Agora que a gente está tendo esses espaços de regulação em shoppings, em aeroportos, o aeroporto de Guarulhos, ou vai virar Guarulhos, de Guarulhos já tem uma sala sensorial. O Parque da Mônica, em São Paulo, tem uma sala sensorial. E falam que o Parque da Mônica tá super inclusivo, é referência. Total, eu fui lá com os meus filhos. E assim, tem pra tudo. Todos os profissionais de lá, todos, top. Eles têm formação, e aí eles têm no crachá sobre o que eles têm formação. Eu tenho formação em Libras, eu tenho formação em autismo, eu tenho formação em... O negócio é top mesmo, tipo, é referência, acho que mundial. De inclusão. A montanha-russa. A montanha-russa tem uma adaptação para uma criança de cadeira de rodas andar na montanha-russa. Caraca! É incrível. Não deve ser muito radical, né? Não deve dar um loop, mas enfim. Não, então, mas é a montanha-russa que todo mundo vai. Ou seja, na própria cadeira de roda. Entendeu? Entendi. É um assento específico para a criança que anda na cadeira de rodas. Cara, que então, legal. Assim, é incrível. Na Disney também tem. Uhum. Na Disney também tem essa adaptação nas cadeiras de rodas, nas montanhas russas, naqueles brinquedinhos nos barcos. Quase todos Quando eu fui pra Disney, né? Eu fiquei observando isso. Quase todos não. Todos os brinquedos que eu fui, que eu tava grávida na época, então eu não podia. Mas tu foi em montanha-russa grávida? Não fui, então. Eu não pude ir, o teu entendeu? médico ia te dar uma palmada. Eu sei. Por isso que eu tenho que ir de novo pra Disney. Só uma observação sobre grávidas meio doidas. Sabe o que eu fiz quando eu estava com 8 meses de gravidez da minha primeira filha? Eu estava em Natal. Tem um local lá, uma praia que eu não lembro qual é o nome, que tem muito tempo, né? Isso foi 14 anos atrás. Você fez esquibunda. Tinha dromedários. Aí, tô lá, eu subindo no dromedário, não sei, assim, uns 3 homens me segurando pra eu subir naquilo. Pena que eu perdi as fotos, Yuri. Eu perdi todas as fotos. Mas era eu já com um barrigão gigante lá, felizona, em cima do dromedário. Porque nada dá errado até a hora que dá, né? Nossa Aquele sai correndo. Mas o dromedário, você só tem que ter a questão do equilíbrio. É diferente de uma montanha-russa que você vai ter altas emoções e realmente pode impactar no bebê, né? Caraca. A minha mãe, cara, quando... Eu vou contar isso, porque é suave. A minha mãe, quando ela tava, sei lá, de 6 meses de mim, ela foi uma roda gigante que tem no Parque da Cidade, tinha, né? Aqui em Brasília. Mas ela não era só uma roda gigante. Ela tinha um negócio que você botava a perna e você girava, assim, ó. Não, você girava de cabeça pra baixo. Era uma gaiolinha. Era uma gaiolinha. Dessa, não. Essa eu também não lembro. É das antigas. Era uma gaiolinha, assim, que você entrava, e aí você meio que girava, assim, você fazia tipo um pêndulo, você dava uns 180 graus. 360 graus. E aí minha mãe fez, deu umas 2 giradinhas e tal. O médico ficou bravo com ela, enfim. Tá explicado, hein? Aí, ó, TDAH veio no 6º mês, tá? Não é genético. Tem alguma coisa aí. Balançou aí eu lá dentro, assim, gostei desse negócio. Ficar mexendo. Mas, Camila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu imagino que esse curso é bem dentro do que a gente estava dizendo. Por mais que você ofereça, existam profissionais interessados, nem todos conseguem bancar. E a escola não vai pagar para a equipe. Então, mas aí é o problema de novo. Aí que a gente precisa ver. Eu conheço várias escolas. Eu conheço escolas que estão interessadas nisso. Por quê? São escolas que estão com muitas crianças laudadas. E se elas têm muitas crianças laudadas, elas não podem perder a qualidade do ensino, nem para as crianças atípicas e nem para as crianças típicas. E se as crianças atípicas, ou sei lá, próprias típicas, estão desreguladas na sala de aula e não geram
Resultado. o resultado que eles precisam. Isso pensando na escola tradicional, né? Conteudista e tudo mais. Que, como você falou, eu não sei como o estudo conteudista tradicional no Brasil ainda existe. Eu não sei. Nossa, e é o que mais existe, né? Aquela coisa, eu foco só no vestibular e é conteúdo mesmo, e é isso e aquilo. Olha, eu já pensei até na pedagogia Waldorf. Eu falei, quer saber? Vou deixar meu filho lá no estilo paz e amor. Waldorf é assim, paz e amor? E... O olho tremendo aqui. Mas sério, porque... Você não teve uma boa experiência na Waldorf? Ou teve? Você já trabalhou em Waldorf? Não, ela tá... Depois eu vou ter umas conversas com ela. Primeiro, você já sabe que você vai me passar todas as listas dessas escolas. Porque eu preciso... As que você deve... É bom se aproximar e as bom evitar, né? Eu lembro que você tinha no grupo do Facebook uma lista de escolas que você recomendava. Foi. Aí eu botava algumas lá. Aí quem mandava eram as mães. Sim. Aí eu botava lá a lista de escolas acolhedoras para crianças TDAH. De vez em quando despontava alguém assim: meu filho saiu dessa escola, quase apanhou, não sei o que, o caraca. Naquela lista lá que você tinha, ficava assim, o olho tremendo em algumas. Eu falo, meu Deus. Mas aí, novamente, ó, é a questão de olhar o indivíduo. Porque não é porque deu certo. Vamos pegar 2 crianças com TDAH. Pode ter dado super certo para uma criança TDAH que é mais quietinha, porque é do perfil desatento. E pode ter sido uma experiência pavorosa para uma criança hiperativa que pediam que copiasse 1000 vezes 1 milhão de coisas e que ficasse quieto e que a criança levava bronca o tempo todo, que os pais eram chamados o tempo todo, falando que vocês não sabem educar seu filho em casa. Então, essa coisa de olhar para o indivíduo é o que, de fato, vai... Eu tenho um pensamento meio idealista, utópico, de pensar, meu Deus, um dia... Assim, no dia que Yuri Maia decidir abrir uma escola... Todo mundo tá pedindo isso, sabe? Uma escola. Gente, não, eu já falei, meu filho vai ser o primeiro da lista. Meu filho vai ser o primeiro da lista. Olha, tem uma mãe de uma paciente minha, que eu até dei alta agora. Ela tem uma escola, uma pré-escola aqui em Brasília, que pra mim é referência. E eu encho o saco dela pra ela abrir essa escola pra crianças maiores, outras turmas, né? Porque, assim, é referência. E aí, se você for pesquisar, ela já participou de vários podcasts e ela dá essa experiência dela, dessa educação fora da caixinha, né? Essa educação disruptiva, que ela chama. É uma escola particular aqui do DF. É, uma escola particular aqui de Brasília. É uma pré-escola, na verdade, né? Pra você ter noção, na escola dela é de 0 a 4 anos. As crianças de 2, 3 anos estavam estudando sobre os artistas plásticos brasileiros e criando artes. Nossa, sobre cara. os artistas plásticos Mas brasileiros. Mas é porque de 0 a 4 é muito maternalzinho, né? É pré-escola, não é escola, né? É pré-escola. Mas assim... Não ouvi. Você sabe que escola é essa? Você poderia falar? Eu não me importo, não. Se quiser falar, pode. Pré-escola sempre. Sempre. No Lago Norte. E assim... Nossa, existe ainda? Existe. Meu sobrinho, que hoje em dia tem 26 anos, estudou na Sempre. É desse tamaninho, é a casa dela. Isso, é a casa da Patrícia, era da mãe dela. A mãe dela faleceu no ano passado, se eu não me engano. E agora a Patrícia e a irmã dela que tocam. E a Patrícia é incrível quando ela fala de educação, assim. Te passo o contato dela, você traz ela aqui. Ela Sim, é incrível. eu quero conversar. Ô, Patrícia, chega aí que eu quero entender como é que você faz. Até porque, assim, divulgando aqui no podcast, as pessoas, de repente, ajudam até a expandir, né? Pega umas ideias aí para expandir mais esse negócio. E ela poder também passar para outras turmas, né? Sim, e assim, é muito... Eu sempre falei para ela, abre para outras crianças. A gente precisa desse modelo de escola para as nossas crianças. Assim, é incrível. É, assim, surpreendente a forma como ela lida com as crianças. E ela fala assim... As escolas estão treinando para vestibulares, acertar tantas questões, não sei o quê. Você sabe se daqui 10 anos, quando seu filho for fazer vestibular, vai ser assim, dessa forma? O vestibular mudou tanto, da época da minha mãe pro meu. E do meu pro hoje, sim, também mudou bastante. Total. Uma dúvida aqui, a gente ainda falando sobre escola, essas coisas, vocês me falaram bastante sobre escolas inclusivas e como vocês percebem como é feito no exterior. É que tá, é tudo ser humano. Aqui na África do Sul, qualquer lugar. Eu fico realmente sentido porque eu imagino, na minha percepção, que é uma coisa muito de mentalidade. Sim, por exemplo, a pessoa falou cultural. assim, a pessoa, tipo assim, tá na Constituição, que a escola pública e particular não tem diferença. Tem a lei do TDAH, a lei da inclusão, e a pessoa vira pra você sem qualquer pudor e fala assim, então, aqui não é assim, nós não seguimos isso, vai procurar uma Mas isso pública. era muito comum no Distrito Federal. O Distrito Federal era conhecido
pelas escolas inclusivas, ainda mais crianças com altas habilidades. Tinha como é que chama? Depois da aula, tinha esse contraturno dentro de uma sala só para altas habilidades, crianças com altas habilidades. Então, a gente tinha esse modelo, né? Isso eu falo há uns 10 anos atrás, onde as escolas particulares falavam, olha, não estamos preparados, o melhor lugar para o seu filho... Nossa, já escutei muito isso também. Não na escola estamos pública. preparados. Gente, Só quando que vamos hoje, preparar, né? Hoje, depois da lei de inclusão, você não tem a opção de não estar preparado. Então, trate-se de se preparar. Você não tem a opção de não cumprir com a lei. Lei, é obrigatório. Então, se vire para organizar. Como a gente estava falando antes, do investimento. As escolas hoje, elas vão ser obrigadas a investir nisso, porque elas precisam preparar esses professores para essas crianças. Como eu falei, não existe hoje sala, eu não conheço, eu posso estar enganada, mas eu não conheço uma sala de aula que não tenha pelo menos uma criança laudada. Eu dou um exemplo do Maria Montessori, que eu trabalhava lá. Tinha sala com 7 inclusões. Uma sala com 24 alunos, de 24 alunos, 7. Um quarto. E como é que funcionava lá? Nessa sala, a professora... Eram quantas professoras lá dentro? Então, é uma professora titular e aí tem as auxiliares. Algumas crianças têm a auxiliar específica e outros são a auxiliar da sala que ajudam, né? Não necessariamente com uma criança específica. Tinha sala com 3 auxiliares, tinha sala com 1 auxiliar. Então, professor e 1 auxiliar. Depende muito da necessidade do suporte da criança que está dentro de sala. Sim. Hoje, por lei, criança de inclusão tem direito a um auxiliar. E aí que a gente entra na questão do sistema público hoje de educação do Distrito Federal. Eu concordo que há uns 10 anos atrás, o sistema público era o melhor. Não tinha escola que conseguia bater o sistema público no Distrito Federal. É verdade. Era realmente muito bom. Hoje, 2023, isso não é uma realidade. A gente tem escolas sem salas de recursos, porque não tem mais professores para salas de recurso. Os professores nas públicas? Nas públicas. Por quê? Os professores ou já aposentaram, ou saíram da sala de recurso, ou pediram a exoneração, né, do local da sala de recursos, porque não... Como que entra na sala de recursos? Posso estar falando besteira porque não trabalho na Secretaria de Educação, mas o que eu sei... o professor faz o concurso da secretaria e aí ele faz uma prova de habilidades específicas, que é quando ele quer trabalhar na sala de recursos. Algumas escolas em Brasília têm a sala de recursos, que é uma sala onde essa criança vai para fazer atividades extracurriculares. Uma vez eu ouvi um negócio aqui, pegando o gancho. Uma pessoa de dentro do sistema de ensino público do Distrito Federal, uma professora, se queixando que na escola dela, ficava numa cidade satélite daqui, tinha uma pessoa que ninguém gostava. Uma pedagoga lá mais antiga, que tipo assim, ela não é nada de inclusão. E aí, porque ganhava um cascalhinho a mais, ia pra sala de ela recurso. ia pra sala de recurso. E ela falou assim, é um absurdo, porque às vezes eu entrava lá e tudo, e eu via que ela não tava orientando direito. Ela tava de lá pra ganhar aquele cascalhinho a mais. Tipo, eu acho que tinha que ter um critério rigoroso. Você tem que fazer uma prova pra entrar na sala de recurso. Prova... Tem a prova, né? A prova de habilidades específicas é realizado. Só que tem muita defasagem, né, nisso. Assim, tem muito viés nisso. E hoje, muitos professores não estão entrando. A maioria hoje dos professores da Secretaria de Educação no Distrito Federal são professores temporários. Professores temporários, eles não garantem que vão continuar na mesma escola. Então, eles entram para suprir as demandas da escola, acabou o contrato, eles podem ir para outra escola, ou eles podem, no meio do contrato, ser transferidos para outro local. Então, não tem uma regularidade certa, né, do que vai acontecer com os professores temporários. Das disciplinas regulares, então, fica meio solto. É tipo assim, o professor temporário de matemática, ele vai para a escola que tenha necessidade de matemática. Faltou o professor adoeceu, sei lá. Mais ou menos isso. Tipo isso, né? Mais ou menos isso. Então, assim, hoje o maior público, o maior grupo da Secretaria de Educação é de professores temporários. E eles não ficam muito tempo, eles ficam 2 anos, se eu não me engano, mais prorroga. E ficam prorrogando mais por igual 2, período. se eu não me engano. Por igual período. Então, eu acho que a gente precisa realmente... o sistema de educação do Distrito Federal precisa de uma reformulação absurda, assim. A gente já teve o melhor ensino
do Distrito Federal, na rede pública. Hoje isso não é uma realidade. Hoje a gente não tem auxiliares para as escolas. As escolas públicas, ano passado mesmo, até outubro do ano passado, estava uma briga porque não tinha... eles chamam de outro nome, não é auxiliar que eles chamam. Na Secretaria de Saúde e Educação, eles chamam de... Enfim, não vou lembrar agora, mas é um auxiliar. É o professor auxiliar de educação especial, é isso? Não. Na verdade, esse não precisa nem de formação superior. Você faz o concurso para você ser um... É como se fosse monitor. Monitor. Pronto, é isso. É isso, um monitor. Para você ser um monitor nessa escola. E o monitor, ele é para ajudar nas necessidades básicas dessa criança. Não é para ajudar na parte pedagógica. Ou seja, é para coisa específica. Tipo assim, será... Tirar da cadeira, trocar uma fralda, Entendi. levar no banheiro, ajudar a comer, ajudar a prestar atenção numa atividade. São coisas simples do dia a dia. Ele não tem caráter pedagógico. Então, você faz esse concurso e você trabalha com isso. Só que não tem. Tem escolas que tem um monitor para a escola inteira. Como é que faz numa escola que não tem... Não dá, gente. São 8 turmas, pelo menos. Ou mais, né? Com certeza. Então, e aí tem essa dificuldade. Aí é que eu te falo, a questão cultural. Porque aí vai entrar deficiência de pessoal, né? Há um déficit claro, seja por questões de salário, seja por... a pessoa entra lá, eu vou até te citar algo aqui que me chamou muita atenção em uma das minhas pacientes. Eu tenho uma paciente que ela é professora temporária da educação especial do DF, numa cidade satélite. Ela tem um processo de sofrimento altíssimo. Você sabe por quê? Ela é uma pessoa super engajada, que quer, de fato, promover mudanças, quer que aqueles alunos se desenvolvam, e ela é mal vista por conta disso. Conheço várias. Porque Caraca, velho. o resto da equipe daquela escola, os que já estão há mais tempo, viram para ela e falam coisas do tipo, não, você tem que parar. Você tá indo demais, você tá subindo muita régua. Porque senão, exatamente, porque senão nós teremos... Vamos ter que trabalhar. Para de trabalhar, senão vou ter que trabalhar também. Cara, Yuri, isso é muito... Isso é suco de Brasil, sim, né, velho? E ela entra, assim, num dilema moral absurdo, porque ela quer genuinamente ajudar aquelas pessoas. Ela é muito empática e as pessoas ficam, não, peraí. É aquela coisa, você está mexendo no status quo daqui, não queremos isso. Isso é muito difícil, Por cara. isso que eu digo tanto essa coisa da cultura diferente. Quando a gente vai para os outros países, o olhar para a educação é completamente diferente. As pessoas recebem muito mais, as pessoas que estão ali, de fato, querem... Não é porque foi a última opção de emprego que eu poderia pensar, fui lá, estudei e passei. Não, as pessoas, de fato, querem. Profissional. Hoje o professor é extremamente valorizado. Aqui não é, né? Não, salário de professor é salário então, de fome. Não apenas o professor, psicólogo, terapeuta. Outro exemplo lá da África do Sul. Além das escolas terem esse jumping, eu fico chocada quando eu escuto essas coisas, porque eu fico deprimida. Sabe o que eu imagino? Sinceramente, perdão. E não é nem escola pública do Distrito Federal, porque nós sabemos que somos privilegiados. Uma escola pública do DF é muito diferente da escola pública do Maranhão, do Rio de Janeiro, de uma comunidade. Eu acho que... Eu não sei, cara. Acho que não dura um jump desse lá. Vão roubar, vão furar, vão passar o estilete. Mas é a questão cultural de novo. Cara, os alunos não querem a parada. É muito louco isso. Sim, é cultural. Precisaria de uma reformulação, assim, num nível altíssimo. Vou dar um exemplo de uma pedagoga, na verdade, de uma escola daqui de Brasília, da Asa Norte, que eu tinha um paciente em comum com ela. E ela maravilhosa. Ela era da educação especial, então era ela e mais 2 alunos. E na mesma sala, mais uma professora e 2 alunos. Ela tinha um arsenal de material que ela mesma comprava. Então, assim, vários jogos, vários recursos, vários materiais que ela fazia. Ela mandou fazer um armário com 4 cadeados. Nossa, arrombaram. Não, porque com um cadeado arrombaram. Nossa, gente. E aí ela 4, né? meteu 4 cadeados para ninguém pegar. Porque na escola estavam roubando os materiais dela. Caraca, então ela investia, ela gastava o dinheiro dela, não era a Secretaria de Educação que dava, e outros
roubavam o material dela. É uma coisa muito, assim, você ainda não tem filhos, mas Yuri, é um sofrimento para os pais que estão, assim, para os pais e para os profissionais que trabalham com crianças porque e adolescentes. Às vezes você se pergunta assim, cara, eu acho que eu vou mudar de país. Sim, mas é o que eu me pergunto todos os dias. Então, aí voltando à África do Sul, além do jump, essa minha paciente, ela estava atrás de um diagnóstico para o filho. Ela acreditava que ele tinha TDAH também. Olha a diferença de postura da escola. A própria escola entrou em contato com ela um belo dia e falou, olha, estamos desconfiando que seu filho talvez tenha TDAH. O que você acha de nós começarmos a fazer um monitoramento? O que você acha dele vir para a psicopedagoga da escola, para a terapeuta ocupacional da escola, para a psicóloga da escola? Tudo gratuito. Ou seja, né, a terapia tá ali na Tudo escola. gratuito. Caraca. Aí vamos pensar, uma das suas lutas lá no Congresso Nacional é para que se aprove, né, a lei lá da medicação pelo SUS para TDAH, por saber que a medicação é cara. Agora vamos pegar esse diagnóstico TDAH. Junta a medicação, acompanhamento psicopedagógico, às vezes acompanhamento fonoaudiológico, acompanhamento com terapeuta ocupacional, acompanhamento com psicólogo, aula de reforço. Ou a pessoa tem muito dinheiro, o que eu vejo que algumas pessoas fazem? Vão ter uma despesa muito grande com isso, aí tiram da escola particular, colocam na pública para que o dinheiro que usariam na... Sim, e ainda assim não consegue todos. E eu vejo uma coisa também que é muito importante, que é a aula de reforço. Sim. E não é a sala de recursos e também não é a sala de apoio. Não. Porque elas são um pouco diferentes, mas mesmo assim, outro dia eu descobri isso recentemente, que a sala de apoio é um pouco diferente do que eu imaginei. Eu falei assim, gente, criança com TDAH precisa de tudo isso aí que vocês estão falando, mas também uma ajuda individual, se possível, que ele sente, abra o caderno e vá para a questão 1 de matemática. Antes dele começar a desenhar no caderno. Aprender a estudar. Aprender a estudar. E tem aquele acompanhamentozinho que a gente sabe que não dá para contar muito com a autonomia da criança com TDAH. Ela não é confiável. Porque ele começa, depois ele para. A hora líquida estudada é 6 horas estudando, mas na verdade foi 40 minutos. E assim, Yuri, se a gente for pensar no contexto de sala de aula, é até cruel exigir de um professor que está numa sala com 40, 35 alunos. É cruel você exigir que um professor mantenha atenção em uma criança só. É impossível. Ele não vai conseguir. É desumano pedir isso. E aí, por isso que a gente vê professores entrando em burnout, professores que não se sentem valorizados, professores que não têm vontade de ir trabalhar, porque é tudo tão difícil. É cruel a gente... Até quando eu falo assim, eu preciso estar aqui para falar que eu defendo muito os professores. Eles são fundamentais. Então, assim, exigir que um professor esteja com uma sala lotada e focada em uma criança, ele não vai conseguir. É impossível. Por isso que esse suporte, eu concordo muito com você. Esse no suporte, contraturno. Exato. Ele é muito fundamental. Esse suporte educacional de ensinar essa criança a estudar. A gente precisa disso. Eu tive isso na marra. Eu sou uma adulta hoje com TDAH, laudada, tudo certinho. Só que na minha infância eu não tive isso. E o que eu tive foi o seguinte, eu fui filho de classe média bancária. E eu falo de sacrifício, gente, porque é o seguinte, nos anos 90 tinha um negócio da conta de luz, de telefone. Não era nem de celular, era de telefone. Então, às vezes, você tinha que escolher. Já chegou um momento, assim, época de prova somente, que eu tinha tanta aula particular, que às vezes a gente ficava com um mês com o telefone cortado. Pelo menos até chegava o dia do pagamento. Ficava com uns 10 dias com o telefone cortado para depois religar. Porque tinha que escolher. E era classe média bancária, porque era eu e minhas irmãs. Mas eu custava mais do que elas juntas somadas. Isso é verdade. Sim. Então, assim, perceba que se minha família fosse 10 ou 20% menos abastada, eu já não teria nada disso. Talvez eu reprovasse muito mais e tudo mais. Então, eu falo assim, eu acho que esse negócio no contraturno, é o professor ele lutando ali com as ferramentas que ele tem, mas no contraturno, fazer uma turma ali. Vamos pegar. Naquela turma de 25, 30 alunos, tem 7 com laudo no exemplo que você deu. Pega esses 7 e coloca, juntando com outras turmas, e coloca numa turma à tarde com 3, 4 monitores ajudando o menino a focar, desenvolver. O negócio é a render. Rotina. Caber isso na rotina de algumas famílias, né, Yuri? Pois é, cara, Também. E família. Eu tenho Também. crianças que estão em atendimento de 40 horas semanais.
Como é isso? De 40 horas semanais? 40 horas semanais. Então, assim, eles têm escola e eu tenho criança que é atendida até domingo. Pra você ter noção. Então, assim, esse tempo livre, esse tempo para organizar isso, às vezes falta para a criança. E eu falo, a criança precisa de tempo de ócio. De ócio, A velho. criança De precisa brincar, de ver TV, brincar, de ver um desenho exato. animado. E isso aí eu quero perguntar para vocês, já estou um tempo. Como vocês percebem que os pais veem a questão de um determinado laudo ou de um tratamento? Isso vai variar muito. Principalmente da condição financeira da família. Legal você falar da sua experiência, porque veja bem, Yuri, a sua família ela teve um entendimento de meu filho de fato precisa. Ele não consegue sozinho se organizar. Vamos fazer um sacrifício aqui, mas que vai ter efeito no futuro. Só que eu já atendi adolescentes. E eu já me deparei com situações nas quais os pais não aceitavam o diagnóstico de TDAH. Eles falavam, isso é vagabundagem. É sem vergonha. É preguiçoso. É preguiçosa. Vê se eu vou gastar. Eu já tô gastando dinheiro que eu nem queria na terapia. Eu nem queria estar aqui. E dizendo isso pra psicóloga. Mas, né? Eu acho uma bobagem esse negócio de psicóloga. Vai ter que botar. Aí agora você ainda vem me dizer que acha que tem diagnóstico de TDAH e eu vou ter que pagar neuropsicóloga para gastar. Não! Então, assim, uma pessoa que tem esse pensamento, e são muitos no Brasil, novamente a questão cultural. São muitos no Brasil, tá? Essa pessoa, por mais abastada que ela seja, ela não vai ter esse tipo de preocupação. Ou vai vir com frases, mas a sua função é ser estudante. O seu emprego, você só faz isso. Seu emprego é ser estudante. Só que esse para você que tem TDAH, você sabe muito bem o peso desse só. É verdade. Esse só, eu escuto isso de todos os meus pacientes, que tiveram um processo de sofrimento intenso por anos, porque ouviram muitas frases exatamente com esse só. Mas era só estudar, era só focar, era só trabalhar, era só se organizar, era só se planejar. É só prestar atenção. Gente, estamos falando ai. de funções executivas comprometidas. Exatamente. Aí já aconteceu, assim, eu sinalizar para essas pessoas, né, dar uma aulinha. Aí eu terminava a aula, aí a pessoa tava me olhando, tá, mas e aí? Até porque alguns... Tá, mas e a vagabundagem dele? Como é que a gente faz? Mas por quê? Alguns pais tinham TDAH também, só que não diagnosticados. Não, isso é bastante comum. A minha mãe mesmo tem. Então, quando se tem um filho, vamos procurar aí a árvore genealógica, vamos subir. Então, assim, às vezes eu tava falando, e se fosse um adulto com TDAH predominantemente desatento, ele tava voando enquanto eu falava. Aí vinha, tá... Mas então, o que eu faço? Eu acabei de falar. Então, assim, tem a questão cultural, tem a questão financeira, tem a questão de logística da família. Nem todo pai e mãe pode ficar, leva para um lado, leva para o outro, leva... Se for uma criança menor ainda, que tem menos independência, não pode virar e falar, não, você vai lá para a clínica, mas você espera uns 40 minutos até a mamãe chegar. Não! Se for uma criança pequena, você tem que, inclusive, estar lá. Eu imagino, você não receba. Não, sim. Um responsável, não. Tem que ficar lá. E aí, se é uma pessoa autônoma, consegue até. Agora, e quando não é? Se é uma pessoa que tem um horário fixo de trabalho. Caraca. A criança e o adolescente... eu vou te dar como exemplo eu novamente. Semana passada, eu encontrei aqui na Asa Norte uma clínica que fazia todo esse acompanhamento aí, né? Psicoterapia... psicopedagogia, aula de reforço. Vai ter um grupo que eu achei muito legal. Foi a Monique, inclusive. Sua Monique. Monique Tostes. Psicóloga do meu filho. Ela descobriu esse grupo para mim, que é um grupo de treino de habilidades sociais para adolescentes. Eu achei o máximo. Então, essa clínica tem tudo. Mas veja bem, para eu poder levar meu filho até lá, eu cancelei todos os meus pacientes da tarde. Tomou uma tarde, né? Aí eu tenho que contar com a compreensão deles. Tem alguns que não vão poder fazer em outro horário. Eu, enquanto profissional autônoma, eu deixo de ganhar... Fico chateada, porque eu teria, né, que estar atendendo aquele paciente. O paciente, às vezes, tem uma demanda importante que não pode esperar mais um tempo. Mas eu vou fazendo do jeito que está por ser autônoma. Meu marido jamais poderia fazer isso. Só que existem famílias nas quais nenhum dos dois pode.
Ou Só tem um. Ou não tem um avô, uma avó, uma tia, algum adulto que possa levar. Então, estamos falando aqui de muitas, são muitos pontos, sabe, que precisam ser vistos antes de alguém virar para uma família dessa, porque os pais são muito julgados, né? Sim, demais. Nossa, mas você não está fazendo nada para mudar isso aí, o menino não está fazendo nada da vida e você está deixando. Será? Porque os pais entram também numa espécie de... As mães, principalmente, né? Que são as que, quando é um filho com TDAH, alguma coisa assim, normalmente são as mães que vão lá... Você percebe isso? Sim, Com e você toda também. certeza, E Yuri. você também. Já conversamos várias... Eu já fiquei alguns anos sem trabalhar. Sim, A sobrecarga é muito maior na mãe. é Sim. verdade. Então, mas aí, pessoal, vou até olhar para a câmera. Pais que estejam assistindo. Tem pais que são incríveis, Sim. que são muito participativos e tal, mas, assim, no geral, quem toma a frente disso são as mães. Sim. São as mães. O programa aí? meu TDAH era 98% Então, mães. eu fiz o seu curso. 98, eu fiz. velho. Era demais. Então, temos aí um dado estatístico, 98%. É. E aí, o que vai acontecer? Fala-se muito de burnout relacionado aos processos de trabalho, mas, sinceramente, Materno. burnout materno, e eu sei porque eu passei por isso, é uma sobrecarga, assim, de você pensar... E eu, ainda mais sendo mãe e psicóloga, você imagina a autocobrança. Eu ficava, gente, eu sou psicóloga. Não, vou estudar mais. Eu acho que eu não sei o suficiente ainda. Eu vou pesquisar absolutamente tudo. Aí depois veio o diagnóstico de altas habilidades. Vou pesquisar absolutamente tudo. Aí tá, já pesquisei tudo, ainda assim não está indo. Mas por que não está indo? Porque não depende só de mim. Depende do contexto escolar, depende da socialização que aquela criança adolescente vai ter. E, às vezes, há um impacto muito grande exatamente por conta das habilidades sociais. Caraca. Uma pessoa mais impulsiva vai ter uma dificuldade maior para manter essas amizades. Ah, com certeza. Uma pessoa que não tenha filtro, fala o que nem se dá conta. Vai ser excluída ali, porque falou umas 2, 3 bobagens e o menino falou sem querer, ou a menina. Então, é uma coisa muito complexa. E que quando a gente pensa na realidade do Brasil, infelizmente, precisa evoluir muito. Mas eu muito. vou mais além mesmo, assim. Essa questão dos tratamentos. A rede pública, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, falando agora contexto do Distrito Federal. A gente não tem nenhum centro de referência para tratamento, tanto Pois do autismo, Sim. tanto de TDAH, a gente tem os CAPS-I, mas o suporte que o CAPS-I dá é muito pontual. Não... E são para patologias pontuais, não são? O CAPS-I acolhe todas as crianças em qualquer sofrimento psíquico, né? Tá. Eles têm essa premissa. Então, assim, se você tem uma criança com autismo, você vai no CAPS-I, você consegue fazer a triagem e você já consegue o atendimento. Geralmente é fácil, não é tão difícil. Mas o suporte é muito pouco ainda. E aí a gente tem as clínicas. A gente tem crianças que, às vezes, têm sorte de ter um plano de saúde, né? E aí a gente tem as clínicas que aceitam convênios, ou a gente tem clínicas que não aceitam convênio. Isso aí eu coloco a minha clínica mesmo. Eu não aceito convênio, lá é somente particular. Mas por quê? O plano quer pagar R$38 Aí não dá, por uma gente? sessão. Não tem como a gente exigir Não qualidade. paga nem o profissional, quanto mais os custos e tudo envolvido. Não tem como eu exigir qualidade do meu profissional dando R$16 para ele por sessão. Isso é desumano. Eu não posso fazer isso com um profissional que está trabalhando comigo. Então, por isso que a gente decidiu não atender por convênio. E aí a gente tem os atendimentos sociais, onde a gente atende crianças da comunidade de maneira gratuita. Então, todo esse suporte a gente faz também. Mas é mínimo comparado ao que a gente tem, né, no dia a dia. Assim. E aí eu queria saber de vocês o seguinte. O que vocês sabem que vocês podem trazer assim, que existe no exterior com relação à inclusão? Inclusive, você vai fazer um curso agora no exterior, né, de uma capacitação. Fala um pouco sobre isso. E o que você percebe assim, cara, na gringa tá tendo tal coisa, a criançada tá melhorando, os adultos estão melhorando, como é que é isso? Yuri, eu tenho pacientes que são dos Estados Unidos, tenho paciente que é de Londres, já atendi paciente do Canadá. Eu concordo que lá as coisas são muito mais estruturadas. Só que o acesso para isso não é tão fácil. Então, assim, você tem que ter
vou falar dos Estados Unidos, que eu sei como que funciona. Então, a escola observa uma demanda. Para isso, a escola precisa observar essa demanda. Observou essa demanda, a escola faz o encaminhamento para o pediatra dessa criança. O pediatra dessa criança faz o encaminhamento para o sistema de saúde, ir em casa avaliar essa criança. E aí aplica um teste com as observações dentro de casa. E aí pode ser fono, pode ser TO, pode ser psicólogo, vai e aplica um teste e aí vê se a criança se enquadra para o programa de acompanhamento de saúde ou não. Se essa criança tem alguma questão leve, que passa até em casa, que é um ambiente que a criança está dominando aquele espaço, e aí não detecta no teste, essa criança não vai ter acompanhamento. Caramba. E clínicas particulares lá é muito difícil. É muito difícil o acesso a clínicas particulares lá nos Estados Unidos. É caro. É caro e é difícil você conseguir vagas. Entendeu? Então há uma baixa demanda, assim, né? Baixa demanda não, uma baixa oferta. Uma baixa oferta. Isso. Então, assim, eu tenho paciente que saiu daqui, o pai é da embaixada, foi para os Estados Unidos, e aí eles passaram 4 anos lá e ele não conseguiu ser atendido. Caramba. E por mais que a gente tenha aqui, cara, Estados Unidos, cara, Não, aqui vai fluir a parada. Vai ser maravilhoso. Não era bem assim, né? Não é bem assim. Tem todo esse protocolo para chegar. Ele estava numa escola que tinha TO, tinha fono, tinha psicólogo, diferente do Brasil. Aqui, terapeuta ocupacional e qualquer outro profissional que tiver na escola não faz atendimento. A gente faz suporte e orientação. Eu não atendo uma criança. Lá nos Estados Unidos é possível ter atendimento durante o período escolar. Então, a criança entra às 8 horas da manhã, sai às 4. Nesse tempo, ele pode ter atendimento de tratamento mesmo, de TO, de fono, de psicólogo. Então, ele tem, nesse período, ele pode ser possível ter tratamento E gratuito, dentro, né? E gratuito. Então, é tudo do governo. Que é muito importante. Entendi. Talvez até por isso eles façam esse rastreio tão detalhado. Criterioso. E É dinheiro pensando, público. e pensando numa questão de um comparativo mesmo, de não temos tantos profissionais para abarcar um projeto assim. Vamos escolher os que têm um nível de gravidade maior. Talvez seja isso. Talvez seja isso também. O que falta um pouco no Brasil, eu sinto. Porque uma questão de aqui- nivelamento. Aqui falta Não, aqui falta tudo. Mas eu tô dizendo o seguinte, por exemplo, algumas pessoas estão querendo enquadrar legalmente o TDAH como deficiência. Porque nós temos que ter uma diferença aqui. Existe a deficiência neurobiológica, definida pela OMS, e a deficiência jurídica, que é um governo quando ele define um critério de deficiência para que você tenha acesso a algum tipo de tratamento e benesse. Nós sabemos que boa parte das coisas aqui no Brasil, as pessoas têm uma certa urticária com a palavra deficiência. Mas eu não sou deficiente. Eu acho isso um absurdo, porque assim, eu não sou nem a favor nem contra, tá? Mas eu vou falar só sobre esse ponto da urticária do nome deficiência, como se fosse, cara, sei lá, cara, um negócio tipo lepra, um negócio que te ofende, tá ligado? Sim. Nada contra, né? Mas enfim, aí, só pra você novamente, entender. A ó. gente entra no capacitismo aí. O capacitismo. Mas você entende que as pessoas... Vamos lá. O que eu imagino é o seguinte. Para que você tenha acesso a um tipo de benefício ou a um tipo de, apoio, você tem que levar em conta o individual, os níveis. Porque a gente sabe também que a nossa cabeça é um imenso degradê de muitas coisas associadas. Então, quando você tem os destaques de algumas características, você pode ser enquadrado numa determinada patologia. É mais ou menos assim que funciona, né? Lógico, são testes criteriosos, mas não existe um TDAH exatamente igual ao outro. Nem gêmeos univitelinos, assim como autismo. Cada um tem suas particularidades. Sim. Dito isso, a gente sabe que alguns países têm essa questão do enquadramento do TDAH propriamente dito como deficiência, mas não é assim. Por exemplo, os Estados Unidos parece que sim, lá é enquadrado como deficiência, legal, biológica sabemos que não é. E como é que funciona? Você vai passar por 6 meses de triagem, exames, testes, para te dar um nivelamento e depois é que ele vai dizer, com base no teu laudo, se você vai ter ou não acesso a algum tipo de benefício e o nível dele. Por exemplo, uma criança tem um TDAH sem hiperatividade, que não tenha um TOD associado e tudo, ou seja, seja um nível mais, não sei se é simples a palavra, assim, um nível mais leve, você tem A, B benefícios. Uma criança com TDAH mais severo vai ter A, B, C, D benefícios. E isso é totalmente individualizado.
Então, aí eu imagino, se no Brasil já é difícil até você dar um laudo, quanto mais um laudo graduado. É um desafio muito grande para nós. Mas é exatamente isso impacta na visão que as escolas e demais profissionais possuem sobre a criança e o adolescente, né? Então, assim, eu vou trazer novamente o relato que eu te trouxe no início aqui do podcast. Quando professores, né, viram para um aluno com TDAH e falam, não, mas ali tem mais 2 ao seu lado que tem o mesmo laudo, o mesmo diagnóstico. Não é. É exatamente isso que você está falando. Pode ser que aquele que está ali, ele precise de uma estratégia X, enquanto o outro, que é do tipo combinado, no nível elevado e com outra condição associada, que é altas habilidades, tenha que ter outros tipos de estratégia. É exatamente o que você falou. Só que aqui, além de haver essa dificuldade de entendimento do que é o TDAH, dificuldade para se conseguir um laudo, porque, Yuri, para conseguir um laudo, neuropsicólogo não é barato. Não mesmo. Não é barato. E os testes aplicados, né? Não, e detalhe, nenhum neuropsicólogo aceita convênio. Você não acha? Você não acha. E na rede pública também não tem. Você não acha. Além de você não achar, a maioria dos planos de saúde não faz reembolso de avaliação neuropsicológica. Então, a pessoa tem que bancar. Se ela não conseguir o dinheiro para fazer, o filho fica ali. E a gente está falando em torno de R$2.500 a R$3.000. Sim. São salários de dois meses da família. Sim, porque se pensarmos numa avaliação neuropsicológica, e ainda tem isso, tem avaliações e tem avaliações. No dia que eu levei o laudo do meu filho, que tem 17 páginas, numa das escolas que ele estudou, as profissionais de lá ficaram meio que em choque. Porque os laudos que elas recebiam, quando recebiam, tinha uma página só. Eu falava, então, sinto muito, isso não foi um laudo. Porque não é possível. Eu não tô acostumado com isso. Não né? é possível. Caraca. Elas ficaram... Porque, assim, o laudo do meu filho tem gráfico, tem um monte de coisa, tem recomendações para a escola, recomendações para a família, fala todos os tipos de atenção, não tem... Nananana. Então, assim, uma avaliação neuropsicológica bem feita, ela vai ter um número mínimo ali de sessões. Tem testes específicos mínimos que precisam ser feitos. A família tem que participar de uma sessão. Esse neuropsicólogo tem que entrar em contato, às vezes, com a escola para saber como é que é. E isso é uma avaliação neuropsicológica bem feita. Só que aí, quando a gente pensa nessa questão do impacto financeiro, eu entro em contato com 2 clínicas. Uma está me cobrando 3 mil, a outra está me cobrando 1.000. Eu vou na de 1.000. Só que não necessariamente a de 1.000 fará o laudo que de fato ajudará o seu filho. É o barato que sai caro. Mesmo você levando um laudo bem feito, como foi o meu caso, ainda assim eu não consegui até hoje a verdadeira inclusão. Agora você imagina como que fica se é um laudo de uma página. E isso é muito importante falar. A sequência para se conseguir um laudo. Yuri, o que eu mais vejo hoje é adultos, e assim... adultos típicos, falando, eu vou tomar um Venvance, eu vou tomar uma Ritalina porque eu preciso focar. E aí a gente vai pensar em São Paulo, vamos pensar em empresários, a galera do business mesmo. Um tanto de gente típica falando que tem TDAH e que vai tomar o remédio, que vai tomar o Venvance, que vai tomar a Ritalina para focar mais, para produzir mais. Isso não é TDAH. Não é. Isso não é. Aí você fala, você tem TDAH? Tenho. Você tem o laudo? Não, é porque eu fiz um teste ali. Eu fico disperso quando eu tô fazendo uma coisa. Cara, todo mundo dispersa. O nosso sistema de alerta, ele alterna durante o dia. Tem horas que a gente tá com alerta mais alto, e aí a gente consegue focar mais a nossa atenção. Tem hora que a gente tá sonolento, com alerta mais baixo, e aí a gente tem maior dificuldade para participar. Sistema de alerta e atenção de todo mundo alterna durante o dia. Ninguém fica naquela banda ótima de engajamento o dia inteiro. Verdade. Ninguém fica. Todo mundo transita nisso. E você transitar nisso não quer dizer que você tem TDAH. Se você tá achando não quer dizer que é crônico a parada, né? Se você tá achando um saco fazer um trabalho que você não queria fazer e você tá lá postergando, você tá lá inventando desculpa para não fazer, não significa que você tem TDAH. Às vezes você só não quer fazer porque é chato. E, cara, quantas coisas chatas na vida a gente tem e nem por isso tem TDAH.
Então, eu tenho TDAH, vou tomar Ritalina. Você tem laudo? Você fez avaliação neuropsicológica? O que eu mais tenho hoje é pessoas que falam que tem TDAH e não tem. E não sabe o que é o sofrimento, acham que é legal ter TDAH. É terrível. É terrível, cara. Arrebenta a sua vida, cara. É terrível. Eu falei, eu tomei Ritalina, pra mim foi péssimo. Não deu certo pra mim, porque eu tinha ressaca. Eu tinha ressaca, porque beleza. Você fica destruído depois, fica zumbi. Exato. Porque beleza, me dá todo o meu gás, tudo que eu tenho de energia. E aí depois, na hora que acaba o efeito, acaba tudo. E aí isso é sofrimento. É sofrimento. Não é legal TDAH. Não é da moda TDAH. Não é divertido. Porque eu sou assim porque eu tenho TDAH. Não é isso. TDAH é, sim, um transtorno. A gente precisa de suporte. Pessoas que têm TDAH precisam de suporte. E quando não se tem suporte, o sofrimento psíquico que a gente tem é absurdo. Você atende adultos com TDAH. Quantos adultos com TDAH com sofrimento psíquico, seja, sei lá, de... autoestima bagunçada, é horrível. O que eu, assim, tem várias situações que eu observo, né? Pessoas que descobriram TDAH tardiamente, por volta dos 40, 50. Eu já tive um paciente com 60 anos. E que tiveram quadros depressivos seríssimos, quadros de ansiedade, quadros de pânico, tiveram diagnósticos equivocados de transtorno afetivo bipolar, uma série de coisas. E, na verdade, eles tinham TDAH. Tem muito diagnóstico equivocado? Tem. Então, como é que é isso? Acontece muito dos dois lados. Eu recebo muitos pacientes que passaram por vários profissionais antes de mim e não foram diagnosticados com TDAH, e que, inclusive, escutavam coisas... Vira e mexe, eu boto no meu Instagram, quando eu fico muito indignada. Coisas do tipo, você fez faculdade, é claro que você não tem TDAH. Gente, eu já tive paciente com doutorado que tinha TDAH. Eu fiz, sofrendo, mas fiz também. Não, então, isso não quer dizer que porque... Não, gente, o TDAH... Vocês não entendem. Então, exatamente, são profissionais que não possuem a qualificação adequada, né? Então, assim, não entendo direito o que é TDAH, ou eu vou pesquisar, ou eu viro sinceramente para a pessoa e digo, sugiro que você procure outro profissional, não me sinto habilitado para isso. Ética. Mas aí entra muito uma questão de ego. Eu tenho que dar conta. Eu vou fingir que estou sabendo o que eu estou falando. Não. Yuri, muitos profissionais. Você tem clínica, tem outros colegas com você e tudo? Não, eu trabalho sozinha e home office, mas eu tenho parceria com psiquiatras. Mas você percebe, você também, que você tem clínica, né? E na sua clínica tem psicólogos. Tem. Vocês devem perceber exatamente isso, que tem profissionais que não conseguem ter a ética de falar, de encaminhar paciente. Sim, não, é a questão do ego mesmo que eu estou dizendo, de não. E, infelizmente, muitos destes profissionais, psiquiatras, neurologistas, até neuropsicólogos, às vezes têm essa ideia de, fez nível superior? Não, você não tem TDAH. Você tem as finanças ok, você ganha... Nossa, claro que você não tem TDAH. Você está num relacionamento duradouro há anos. Não, você não tem TDAH. Gente, pelo amor de Deus. Os critérios excludentes. Assim. É muito, assim. Eu ouvi recentemente de uma paciente que eu estou atendendo há pouco tempo, exatamente isso, ela tem doutorado. Ela fez uma avaliação neuropsicológica, não foi só psicólogo, nem só psiquiatra. Avaliação. Está lá no laudo dela. A pessoa rechaçando o diagnóstico de TDAH. E dando como justificativa isso. Aí ela veio até mim por ver o meu Instagram, ver que eu só atendo pessoas com TDAH, que tem um filho com esse diagnóstico, pesquiso sobre. Ela tem todos os indicativos de TDAH. E o contrário também acontece. Pessoas que chegam até mim, Carol, tem TDAH. É mesmo? Então tá, vamos lá, vamos começar lá do comecinho. Conta aí sua história. Como você era na infância, como era na escola, como era no social, como era... A pessoa não tem TDAH. Você vê que não bate. Já aconteceu também de pacientes me procurarem achando que tinham TDAH e eu falar, você não tem TDAH. É outro transtorno. A minha hipótese diagnóstica é altas habilidades de superdotação. Tá vendo como é importante um psicólogo ter um conhecimento maior? Como eu estudo muito sobre esse assunto, para mim, realmente, na maioria das vezes, é fácil perceber. E tem coisas muito semelhantes com o TDAH.
a procrastinação diante de coisas que são desinteressantes, É. o abandono de coisas que não fazem sentido, o perfil questionador, a hiperatividade. Por quê? Uma das coisas que se olha para se fechar um diagnóstico de altas habilidades é a questão das sobreexcitabilidades. Uma delas é a motora. Ou seja, pode ter uma criança por aí batendo a perninha assim o tempo todo, dando pirueta o tempo todo, e ela não ter TDAH. Aquilo ali ser a sobreexcitabilidade do quadro de altas habilidades. E assim, enquanto os profissionais não tiverem um conhecimento mais consolidado, um olhar mais macro, infelizmente, muita gente ainda vai sofrer. Eu já recebi pessoas que passaram por 7 psicólogos antes, Yuri. Caraca. Pra ter o diagnóstico mais fechadinho no final. 7 foram diagnosticados com transtorno de ansiedade, com tudo isso, menos TDAH. Menos. E assim, pessoas com TDAH muito evidente, tá? Assim, com muitos prejuízos. Muitos. E não conseguia fechar. Camila, me fala uma coisa. Você sofre muito no seu consultório? Você faz uma triagem legal dos profissionais que você está colocando lá dentro, dos psicólogos, dos outros TOs e tal, os pedagogos. Como é que é isso e o que você espera de um profissional lá na CEDIM, que é a tua clínica, tem que estudar? Como é que é o negócio? Eu sou uma pessoa um pouco exigente, sabe? Mas eu não acho que isso seja ruim. Eu sou realmente exigente e eu acho que hoje o profissional de saúde, ele não tem a opção de não estudar. Hoje a gente tem várias facilidades com ensino à distância, com cursos gratuitos. A própria Secretaria de Saúde, no site da Secretaria de Saúde, você tem vários cursos gratuitos sobre diversas patologias, sobre diversos questões, né, relacionadas ao tratamento. A gente tem curso online a todo, não que necessariamente eles sejam de boa qualidade, mas a gente tem, e isso é a base para você iniciar o seu estudo. Se você não sai dessa sua bolha de, cara, eu já sei, e vai muito naquilo do ego do profissional. Já sou formada, já tenho mestrado. Mas, cara, não é a mesma coisa. Você precisa realmente sair da sua zona de conforto e estudar. Eu sou muito criteriosa e eu acho que isso é ruim, mas não é ruim. Uhum. Ou seja, porque a pessoa ela tem que procurar também as fontes de ensino. Porque assim, eu já fiz um mestrado. Tá, mas às vezes eu não sei se o nome é esse, mas às vezes um bom curso técnico de uma habilidade específica que você precisa aprimorar era melhor. Com certeza. Tipo assim, um mês de intensivão num curso X que vai te dar um diploma, mas tipo, é a coisa prática, é o prático, é um curso mais prático. Igual esse que eu tô indo para Chicago fazer agora em setembro. Eu vou para fazer uma formação de integração sensorial. Então, é um curso de 6 dias numa formação de integração sensorial. Não é título de mestrado, não é especialização, não é nada disso. Mas vou aprender sobre uma avaliação nova, como usar essa avaliação, para que crianças usar e como interpretar isso no dia a dia do que eu observo das minhas crianças. Então, é um curso prático, é um curso que eu preciso realmente sair só da teoria e ver o que está, de fato, no meu dia a dia dentro do consultório, que é como eu preciso avaliar essas crianças para melhorar o desempenho delas. Legal. E isso é todo o diferencial, porque algumas pessoas, elas focam muito nessa titulação. Mas se não... Gente, eu já fiz cursos que, assim, as pessoas acabavam de entrar no curso, a primeira pergunta era, vai ter diploma? Tem certificado? Tem certificado? Aí eu achava ótimo quando as pessoas que estavam ministrando o curso falavam, olha, não vai ter certificado, mas você está aqui por um papel ou você está aqui pelo aprendizado que o curso vai proporcionar? Infelizmente, muita gente vai pelo papel. Sim, mas é por isso que nos deparamos com pessoas despreparadas em todas as áreas profissionais. Porque se o interesse não é genuíno, a pessoa não vai querer estar lá. A pessoa pode até estar lá, mas pensando em outra coisa, não tem um nível de aproveitamento satisfatório. E porque está pensando apenas numa titulação, para, de repente, sei lá, chegar lá no Instagram, na bio e colocar um monte de coisa. Tá, mas e na prática? Você, de fato, entende? Tem uma professora minha que fala uma frase que, para mim, é, assim, perfeita, Vanessa Madat. Ela fala assim, fazer curso é passivo. Sim! Totalmente passivo. Existe isso, né, gente? Fazer curso é passivo. Eu posso me matricular em vários cursos. Eu fico lá moscando, ganhei meu diploma. E tá tudo certo. E ainda mais, hoje em dia, com os cursos online.
Gente, você pode clicar no curso, você deixa o negócio rodando e vai ganha... fazer outra coisa. Você nem liga a vai câmera. lavar a louça. Mas, Yuri, tem pessoas que fazem isso. Tem de verdade. Eu vejo que é muito dessa cultura, assim, porque principalmente as pessoas que estão... e aí que tá, sem generalizar, mas faz sentido o que eu vou dizer. Pessoas que estão, às vezes, num cargo público, de uma secretaria, alguma coisa assim, né? E que quanto mais diploma você tem, mais um cascalhinho você vai ganhando no teu salário. Mas aqui, clínicas particulares também, Yuri. Eu conheço histórias daqui de Brasília. Clínicas que pagam inicial para um TO que vai começar na clínica. Paga R$21. E aí, com a titulação, com os cursos, ele pode chegar a R$30 por atendimento. Nossa, gente. Então, assim, você vai fazendo um monte de cursos, você vai trazendo um monte de certificados, mas o que adianta se o que você aprendeu não é passado para a sua prática? O que você aprendeu precisa necessariamente ser passado para a prática. Então, fazer cursos é totalmente passivo. Estudar é ativo. Sim, até se a gente pensa na questão de fidelização de clientes, de pacientes, eu posso ter lá no meu currículo 300 cursos. Se na sessão... E como é que você sente que aprendeu ou você capta se o profissional aprendeu que você está querendo contratar, sei lá? O que é o diferencial? Eu fiz um curso, mas não foi um curso invalida. É um negócio, eu sei, eu aprendi. Eu acho que é a análise clínica desse profissional sobre o que é aquilo, aquele comportamento que a criança está tendo, qual a justificativa daquilo. Eu estou falando dentro da integração sensorial, dentro da terapia ocupacional. Por que uma criança não parar sentado pode ser uma disfunção sensorial, entendeu? Eu quero que ele aprenda a interpretar na clínica e entender por que isso pode ser uma estratégia e o que fazer para organizar. Então, acho que o que vai me dizer é a clínica desse profissional. Eu preciso ver ele atendendo, eu preciso ver os resultados desse profissional para falar, olha, realmente valeu a pena, realmente deu certo, realmente ele está usando. E é o que eu faço comigo também, Yuri, porque eu nunca parei. Eu formei em 2012. A última vez que eu fiz essa conta foi em 2017, quando minha filha nasceu. Que eu fiz a conta de quanto eu gastei de 2012 a 2017 em cursos. Entre 2012 e 2017, eu tinha gastado em torno de R$98 mil em cursos de formações extras, pós, tudo. Tipo, muito além do diploma da UNB. Muito além do diploma da UNB. Depois de 2017, eu não contei mais. Até porque na universidade a gente vê um pouco de tudo. Exato, você não aprimora. Mas nada aprofundado. Então é até uma dica para vocês, assim, pra quem é TO recém-formado, psicólogo recém-formado. Não para de estudar. Cara, o diplominha ali da facu é o começo da parada. E você sai da faculdade, eu não sei você, mas eu saí da faculdade falando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei atender, eu não sei fazer isso. O que eu vou fazer? Eu saí da faculdade completamente crua. Primeiro, fui primeira turma de terapia ocupacional da UNB. Pois é. Aí você não tinha noção do mercado que você ia encontrar mesmo, não, né? A gente fez o UNB mais ou menos na mesma época. E eu lembro que o curso de TO, ele começou, se foi 2005 ou 2008. 2008. Né? Começou o TO. E eu só aprendi o que era TO, que a gente fez uma live há 50 anos atrás lá no Instagram. E ela explicou o que é o TO, né, propriamente dito. Eu queria aproveitar esse gancho, já que a gente está falando de profissões e tudo, tem muita gente que não entende direito o que é terapia ocupacional. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo, até profissional ali que Sim. deveria saber e não sabe. Explica pra gente o que é o terapeuta ocupacional, o que ele faz, explica um pouquinho. Então, vamos lá. Terapia ocupacional... Eu puxei, né? Puxou o fio. Bom, vamos lá. Vamos lá. Terapia ocupacional. O que é terapia ocupacional? É uma área de graduação. Então, é uma formação acadêmica de 4 a 5 anos, dependendo da universidade. Aqui na UNB são 4 anos. Em outras universidades são 5 anos. Então, é uma graduação. Não é especialização de fisioterapia, não é especialização da psicologia, não é para ocupar desocupado, não é para arrumar. Gente, essa foi a... Eu quero me ocupar, vou fazer TO. Tô muito à toa. Não é pintar aqueles livros anti-estresse, sabe? Eu vou uma fazer a minha das figurinhas. mandala. Estou fazendo terapia ocupacional. Não, isso não é terapia ocupacional. Terapia ocupacional é uma área da saúde que trabalha com a ocupação humana. Por isso que o nome é terapia ocupacional. Então, com tudo que aquela pessoa
precisa fazer, quer fazer e necessita fazer, e ela está tendo uma limitação, ela está tendo uma dificuldade na sua participação, o terapeuta ocupacional entra. Então, tudo que eu preciso executar e não estou executando, seja por uma deficiência que seja, sei lá, transitória, uma fratura, sei lá, no braço dominante onde a criança escrevia, e aí ele vai ficar 45 dias imobilizado e ele precisa escrever, e aí eu preciso, né, dar um jeito dele escrever com a outra mão, seja uma questão transitória ou alguma questão para sempre, né? Uma lesão medular, né? É uma questão permanente. Eu preciso fazer com que essa pessoa consiga executar as atividades dela cotidianas, comer, pentear cabelo, dirigir, conseguir ter uma relação social, uma interação social, trabalhar, brincar, tudo que as áreas de ocupação que a gente chama, que ela consiga desempenhar essas áreas de ocupação de uma maneira satisfatória, para que ela tenha independência e funcionalidade. Vamos lá, Camila. Então explica um pouco mais essa questão aí que você já está concluindo do TO e o espaço para criança, ou enfim, o TO ele é mais voltado para criança, é juvenil? Como é que é isso? Não, a gente tem a área da terapia ocupacional em várias idades, né, da vida. A gente tem do recém-nascido, a gente tem de crianças pré-escolares, crianças maiores, adolescente, adulto, idoso. Então, a terapia ocupacional, ela está onde tem ocupação, né? Do nascimento à morte. Então, a gente tem áreas de todas as formas possíveis. Tem saúde do trabalhador, tem saúde mental, tem várias outras áreas que não a que eu atuo. Eu atuo somente com crianças de 0 a 14 anos. E aí, eu trabalho principalmente com integração sensorial. Mas também faço a parte que não exige integração sensorial, que é a parte de treino de AVD. Então, treinar o vestuário dessa criança, que essa criança consiga tirar e vestir a roupa sozinha, fazer uma transferência da cadeira de rodas para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para o vaso sanitário, que a criança consiga preparar um lanche sozinho. Então, eu não sou... E aí o pai ele tem que entender o seguinte, por exemplo, você pegou um ponto específico aqui. Questões sensoriais podem até o fato de uma criança de 10 anos ainda não consegue amarrar seu próprio cadastro. Sim. Tipo assim, não é que ela é mimada, Meu filho de vó, não. É uma dificuldade real. Ou seja, você precisa criar essas habilidades. Ou então questão de etiqueta. Tem criança que você tá ouvindo aí, ó. Às vezes seu filho tem agonia com etiqueta, você tem que cortar as etiquetas. Questão sensorial, possivelmente, né, Camila? Sim, com certeza. E aí pode estar envolvida várias coisas, assim. A minha criança frases que eu escuto. Destrambelhada, tromba em tudo, passa em cima dos brinquedos e nem percebe que os brinquedos estão aí. Tem uma alta tolerância à dor, ele cai, não chora. Ele não gosta de comer algumas coisas, está seletivo alimentar. Isso tudo pode ter causas sensoriais, então a gente precisa investigar para tratar e deixar essa criança o mais funcional possível. E lá na clínica a gente faz isso. Então a gente tem, eu falo que eu tenho um parque de diversões, que é um parque de trabalho. Então, por mais que a sala seja lúdica, a gente tem piscina de bolinhas, parede escalada, balanço, escorregador, skate. A gente tem uma sala de reabilitação virtual, onde eu uso videogame para trazer o desenvolvimento dessa criança. Então, crianças que têm dificuldade de equilíbrio, a gente trabalha com Xbox, a gente trabalha com Wii, a gente trabalha com PlayStation 4, PlayStation 5. A pessoa chega nessa clínica, a criança não quer ir embora. Eu falo, os pais querem Antigamente levar de era volta, Lan House, hoje em dia é tia Camila. Exato. Vamos lá. tô esperando o momento da semana pra ir na tia Camila. Mas é isso, eu falo que o choro lá na clínica é pra ir embora. Mas o choro não é claro, pra entrar, uma entendeu? clínica sim, gente. Quem que não quer? O meu marido fez a noite dos amigos na clínica. Ah, meu Deus, olha isso. Criancinhas Todo mundo de no 30, 40 videogame. anos. 35 anos, ali a galera dos 35 mais juntou 6 homens barbados e foram passar a noite na clínica, sabe? Eu falei que eu vou Só abrir pros pais e brincando. pras mães. Então, Caraca. assim, a gente tem, eu tô até trazendo, eu comprei agora um videogame novo, né, pra clínica, um óculos de realidade virtual, porque eu tenho o do PlayStation. Só que o do PlayStation me limita em alguns jogos. Por exemplo, treino de bicicleta com algumas crianças para pedalar. A gente está fazendo com algumas crianças, mas eu não consigo colocar o óculos de realidade virtual. E aí eu comprei o do... Eu sei que tem uns jogos assim. Tem. Você põe o VR lá, a máscara, Isso. e aí você manipula
A pedala, bicicleta. E aí você entra num ambiente Exato. real ali, negócio. É imersivo mesmo. Imersivo, né? Isso é muito legal. Então, a gente trazer isso é muito divertido para a criança. E a gente consegue trabalhar toda essa parte de coordenação. Eu comprei agora esse do Facebook, como é o nome do dono do Facebook? Sim, do Mark Zuckerberg. Eu comprei o dele agora, eu vou trazer. Eu mandei para casa do meu sogro lá em Chicago, eu vou trazer. Eu acho que é o tal do Meta, né? Meta. Ele tem um negócio do virtual aí. E aí é muito legal. E aí me facilita. Por quê? Eu não preciso de um videogame ali. Eu posso levar lá para a sala da esteira e só colocar o óculos e colocar no meu celular. Eu não preciso estar com o videogame igual o do PlayStation 4 e o PlayStation 5. Então, para minha questão na clínica, vou trazer ele para facilitar. Ainda não comecei a usar, mas tem várias estratégias assim. E eu acho que a realidade virtual hoje, ela traz uma oportunidade que a gente não tinha antes. Antes a gente pensava no videogame só que vai deixar sedentário, a criança vai ficar lá. E hoje a gente tem a possibilidade de trazer a realidade virtual para reabilitação. Então, treino de marcha, treino de posição ortostática, a pessoa em pé, a criança em pé, uma criança cadeirante em pé. Posso até mandar uns vídeos que tem no meu... vídeos e fotos, que enquanto você fala, o editor tem no meu Instagram, os vídeos, a criança cadeirante em pé, jogando. Então, joga com o corpo. A gente não joga com controle remoto. A gente joga com o corpo, e o corpo faz a movimentação. Legal. Então, isso é importante demais para a reabilitação. E trazer isso, traz o tratamento leveza. O tratamento fica divertido. Para a criança, precisa fazer sentido. Se não faz sentido, não é sintetizado no cérebro. E aí não adianta. Não entra, não rola. Você está fingindo que está fazendo um tratamento e aí, não então, tá assim, a gente tem terapia ocupacional em salas pequenas, brancas e quadradas, e sentado na mesa e fazendo. A gente tem. E funciona para algumas questões, algumas pessoas. Não é necessário ter uma sala igual eu tenho. Não é. Mas a gente precisa trazer o sentido para as crianças. Então, tem vários espaços, tem vários locais que a gente tem, mas o meu é mais legal. É o CEDIM, que fica em Brasília. Né? Obviamente, terapia ocupacional, eu acho que não dá para fazer virtual, né? Você tem que estar lá na clínica, não dá pra fazer... Eu já fiz. Na pandemia, eu fiz alguns atendimentos online. Foi até quando eu atendi algumas crianças do exterior. Mas é muito difícil. É muito difícil acho que é restrito, né? Eu não consigo avaliar a parte motora, eu não consigo palpar a musculatura dessa criança para saber se tem alguma questão de um baixo tônus, de uma hipermobilidade articular. Eu não consigo fazer isso. Então, me limita na minha avaliação. Entendi. É isso aí. Meninas, eu quero muito agradecer a participação de vocês e... todas as pessoas que veem o podcast Tudo em Mente, ao final, eu peço para que deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. Qualquer coisa que tiver no coração de vocês, o que vocês gostariam de dizer para quem está ouvindo? As minhas sempre saem do coração, Yuri. É isso aí. Então, conte pra gente. Então, levando em consideração que hoje o tema do podcast foi inclusão, eu vou bem direcionada nisso, né? Pais que estão me ouvindo, que têm crianças com TDAH, com altas habilidades, com autismo, seja o que for, não desistam. Eu sempre vou falar dessa questão do não desistir, né? E quando se trata de inclusão escolar, enquanto pais, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender o diagnóstico dos nossos filhos. Através disso é que nós conseguimos lutar pelos direitos dele, né? Entender que existe lei de inclusão, entender que tem lei do TDAH, entender que as escolas têm que cumprir. Não encontrou uma escola que esteja suprindo as necessidades, busque outra escola. E é assim, lidar com as frustrações, mas correr cada vez mais através do conhecimento e tentar resolver, né? Porque crianças e adolescentes ainda vão depender da gente. Não tem autonomia para isso. Se os pais não fizerem isso, como é que fica? Os que precisarem de acompanhamento psicológico, buscar. Os que precisarem de uma TO, buscar. Porque faz toda a diferença ter profissionais ali cercando essa criança e esse adolescente que, de fato, entendam aquele diagnóstico e se mobilizem, como a Camila falou, né? É o ir muito além do que se aprende na faculdade. É isso que vai impactar na vida dessa pessoa, né? Com certeza, todos esses cursos aí, apesar do valor financeiro que você pagou, te trazem talvez o principal resultado, pelo menos é assim que eu penso, que é a coisa da recompensa, de se sentir
poxa, eu estou entregando um trabalho com qualidade, eu estou, de fato, modificando a vida dessas pessoas. Eu fiz diferença. Esse cadeirante agora está assim. Essa criança que não amarrava o sapato, agora tá. Essa criança que não conseguia pisar na areia ou na grama, agora pisa. Isso é a maior recompensa para ela enquanto TO. Para mim, enquanto psicóloga, é perceber que as buscas que eu faço, de fato, impactam naquela terapia. Né? A pessoa não está simplesmente jogando o dinheiro dela fora. Então, o principal recado é esse. Coragem, pessoal. Precisamos de coragem enquanto pais aqui no Brasil. É um desafio real, mas não vamos desistir. Né? Isso aí, não vamos desistir. Não vamos. Eu, pelo menos, não vou. Jamais. E você, Camila, mensagem? Eu acho que eu vou seguir nessa mesma linha, né, de mensagem. A inclusão, nós ainda estamos engatinhando na inclusão no Brasil. Muita coisa melhorou lá de 1990, 1980 para cá. Muita coisa melhorou. A gente não pode tirar o mérito dessas pequenas evoluções. Até porque o nosso trabalho é feito de pequenas evoluções também. Então, a gente não pode tirar o mérito dessas pequenas evoluções. Mas é uma luta ainda muito difícil, muito árdua. A sobrecarga dessas famílias é muito grande. Eu realmente vivencio e vejo diariamente a luta, principalmente eu vou falar em nome das mães, que eu também sou mãe, mas em nome das mães. Eu vejo como é difícil essa luta diária. Mas, se a gente corre atrás, se a gente tem o suporte necessário, se a gente corre atrás das leis, hoje a gente tem lei, a gente está amparado por isso. Qualquer barraco vale na hora da lei. Faça cumprir a lei. Aí vai ter o corte, Camila. Vai assim mesmo. Camila Novaes manda mães serem barraqueiras. Bom, eu achei de boa, mas depois a gente conversa sobre isso. Vai ter um corte só desse aí, um Reels desse. Mas, enfim, eu acho que a principal mensagem é essa. Fujam das frases capacitistas. Fujam das ideias capacitistas de que tem deficiência, é assim mesmo. Não, não é. A criança tem potencial. O seu filho, o seu aluno, qualquer pessoa com deficiência que você acompanhe, ela tem potencial e ela consegue executar. Vai ser de um jeito diferente? Talvez sim, ou talvez não. Talvez seja igual todo mundo. Mas ela consegue executar e a gente precisa batalhar para isso. A gente precisa sair dessa ideia capacitista de coitadinho, de que não vai conseguir. A gente precisa mudar para que as pessoas consigam executar, que sejam muito, muito, muito bem amparadas para conseguir viver sozinha, trabalhar, namorar. Todos podem, todos são capazes. Então, a gente precisa só ver como que ele vai conseguir e trabalhar para isso. Acho que essa é a minha mensagem. É lutar contra esse mundo capacitista que a gente ainda tem, infelizmente, mas que a gente está chegando. Os burburinhos, as brigas, as mães que eu sigo, a gente está conseguindo. Então, lutar contra o rol taxativo também, para que os planos de saúde consigam dar o suporte necessário, para que até a rede pública de saúde consiga dar o suporte necessário, que abram centros especializados para crianças com autismo, com TDAH, para adultos também. A gente precisa de amparo e suporte. Então, essa luta é válida e estou aí com vocês. Tamo junto, tamo junto. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi maravilhoso, tá? Vocês estão mega convidados aí, vão vir sempre, tá? Pra gente trocar, porque a gente conversou temas mais específicos, mas lógico que a saúde mental aí vai longe. Nossa, é papo para 8 horas de conversa aí, a gente vai fracionando esse papo. Muitas horas. Né? Gente, eu quero agradecer então, para quem tá querendo seguir, como é que é? Suas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram? Instagram, @ @psi_Carolina Rodrigues. Tá. Camila? O meu é pela clínica, @Cedin_Brasília. Tá. Cedin com C. Com C. CEDIN. Cedin_Brasília. Beleza. E se você tá ouvindo aqui, já tá na descrição desse vídeo as redes sociais das convidadas. Beleza? Eu quero agradecer também a sua audiência, você tá aqui com a gente.
Vejo vocês no próximo... Ah, outra coisa. Antes de eu ver vocês no próximo podcast, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo. Segue também o canal de cortes, que também o link aqui tá na descrição. E é isso. Vejo vocês no próximo podcast. Tudo em mente. Valeu, até logo e tchau, tchau.